pensar o Brasil de hoje, é preciso também tentar entender como foi construída a nossa memória como nação. No dia 7 de setembro, o Metrópole está interessado nos ecos da independência. A tela Independência ou Morte do pintor Pedro Américo construiu o imaginário de muita gente sobre esse momento da história do Brasil. Está nas páginas dos livros didáticos, inclusive. É gigante, tem mais de 7 metros de comprimento e passa dos 4 metros de altura. Faz parte do acervo do Museu do Ipiranga, em São Paulo. O suntuoso prédio que abriga a obra foi criado para ser um edifício-monumento no local em que Tarcísio Meira, quer dizer, Dom Pedro, falou em alto e bom som para todo mundo ouvir. Independência ou morte! Independência ou morte! A pintura, ela retrata não a verdade dos fatos, né? Mas representa isso de uma maneira heróica, muito mais ligado a um repertório de pintura acadêmica do século XIX do que a preocupação em ser fiel a como as coisas aconteceram. Mas o 7 de setembro se tornar uma data relacionada à independência, isso é uma criação que veio ao longo do século XIX. Isso não é uma preocupação que aconteceu na data exatamente, mas foi uma constituição de memória a partir desse período. E lógico que atendendo aos interesses políticos, né, dessa primeira fase aí pós-independência, né? A sociedade vive um momento aqui de discussão, de revisão histórica. Eu acho que uma ideia de revisão começa mesmo, especialmente no museu, por pensar como essas pinturas foram feitas, atendendo a quais contextos de sua época. Nós temos muitas encomendas de pinturas sobre fatos históricos, né, que foram feitas no século XX. Então, eu acho que a revisão, no nosso caso, é muito por onde essa memória foi construída. Ai, gente, tô com tanta coisa pra fazer, parada aqui. Filha, não solta essa pomba, hein? Sabe aquela interação que acontecia nos jardins do Museu do Ipiranga? Agora acontece na internet, tem alguns filtros. Por alguns minutos você se transforma até em personalidades da história do Brasil. Hein, Renata, entrando pra história? Nossa, essa gola tá me sufocando, Dom Pedro. Fora essa barba que tá me coçando. Isso tudo faz parte de uma campanha chamada Ecos do Ipiranga, que além dos filtros tem podcasts muito bacanas feitos por pesquisadores da USP. Eu queria saber como que a tela surgiu, né? A famosa tela do Pedro Américo. Bom, a história dessa tela é bem interessante. Pena que o museu tá fechado, né? Esse museu que tá fechado por uma grande reforma, aguardada e cobrada reforma, vai reabrir em 2022. Mas o acervo tá na rede. Pois é, acho que é uma maneira da gente continuar usufruindo da nossa história, né? E desse museu. Hoje, por exemplo, Didi, eles lançaram um clipe celebrando a nossa independência com a música Para Todos, do Chico, mas com a participação de muitos rostos brasileiros. Meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Quem são os artistas que estão envolvidos nessa versão? Além da participação especial do próprio Chico, juntando todo mundo, dá um time aí de umas 50 pessoas envolvidas musicalmente. Nessas tortuosas trilhas, a viola me redime, creia ilustre cavalheiro, contra a fé, moléstia, crime. E essa estética das fotos é muito interessante, né? Porque vocês cruzam duas estéticas, essa estética digital, dos quadradinhos de videoconferências como essa que a gente está fazendo, videochamadas, com as molduras dessas fotos, né? A gente está trabalhando com fotos do Militão, o registro das pessoas hoje em dia, e ainda tem essas outras fotos do acervo pessoal de cada um que participou. Apresenta o Militão para quem não conhece, por favor. Ele fazia retratos a preços muito acessíveis. Então, muitas pessoas tiveram a oportunidade de pagar por um autorretrato, sabe? Imagine, 12 mil retratos de pessoas que passaram por São Paulo nessa segunda metade do século XIX. Então nós temos ali um inventário do que era o brasileiro e um pouco do que é o Brasil. Quem soprou essa toada, quem corrige redondilhas, pra serene a jornada. 2022
2022 comemoraremos o bicentenário da independência. Nós vamos ocupar todo o edifício com exposições, é uma coisa inédita. Esse edifício maravilhoso estará restaurado, acessível e com muitas exposições, né? Um beijo! Metrópolis fica por aqui. Até mais! Ai, essa vida real, de realeza. Manter a dignidade com a corda no pescoço é para poucos, tá?